tem filho ímpio aqui, levanta a mão. Vou levantar. Quem tem pai ímpio aqui, levanta a mão. Quem tem esposa ímpia, levanta a mão. Quem tem marido ímpio, levanta a mão. Quem tem alguma pessoa da família ímpia, levanta a mão. A paz de Deus a todos, Leão CCB aqui. Primeiramente, quero agradecer aos inscritos no canal. Peço que aqueles que ainda não foram inscritos se inscrevam e compartilhem esse vídeo em suas redes sociais e ajude aí o canal a crescer. Nesse vídeo, hoje faz parte de uma playlist em que estamos analisando as pregações ou alguns comentários que o pastor Paulo Júnior tem feito na internet. São vídeos variados, né? O último mesmo foi o tempo que ele falou da pandemia, né? Então, são vídeos de tempos variados, tá? Por que esse interesse em estudar as falas do Paulo Júnior? Que, infelizmente, ele se direcionou à congregação, fez duras críticas. Até aí, tudo bom, né? Crítica, ninguém está isento de crítica, nenhuma instituição está isenta de críticas. O problema é que ele falou duramente, né, contra nós. Eu vou aqui citar uma fala dele. Falou que a congregação não prega o evangelho, né? E várias outras afirmações fortes contra nós. Então, vamos analisar como ele se coloca num parâmetro de que ele pode julgar uma denominação ser cristã ou não, ou pregar ou não o evangelho. Então, ele deve ter muito a nos passar em questão de conhecimento. Como vocês viram aí no vídeo antes de começar esse daqui, ele fez algumas afirmações, né, principalmente sobre direcionado à família, né, problemas que você pode ter ali no meio familiar. Bem, como vocês viram aí nesse vídeo dele, qual que é o problema do discurso do Paulo Júnior, do pastor Paulo Júnior? É a forma como ele usa esse termo ímpio, né? Veja bem, do modo que ele apresenta, passa a ideia de que ele está querendo, né? Passa essa ideia que as pessoas vejam os seus próprios familiares como inimigos, tendo uma desunião em seus lares, ou seja, desestruturando a família e causando divisão. Ninguém deve ser forçado a ver seus entes queridos como uma ameaça. Tá? Ao utilizar a palavra ímpio, o pastor Paulo Júnior, ele está se referindo a pessoas que não seguem os preceitos e valores cristãos. Bem, qual que é o significado no contexto cristão da palavra ímpio? É alguém que vive de forma pecaminosa, afastado de Deus e que não adere aos ensinamentos e princípios da fé cristã. A Bíblia traz várias passagens que falam sobre o comportamento dos ímpios. Eu vou falar aqui, né? Ele não citou, mas eu vou falar aqui, ó. Por exemplo, Salmos capítulo 1, versículos 1 ao 6. Bem-aventurado o homem que não segue, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Porém, né? É importante lembrar que Jesus nos ensina a amar e a perdoar, mesmo aqueles que se desviam do caminho. Então, em Mateus, lá, capítulo 5, versículo 44, ele diz: mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Então, o que a gente consegue tirar daí é que, em vez de você ver os familiares que não seguem a fé cristã como inimigo, que o discurso dele passa essa ideia, não adianta. Até a forma como ele apresenta a oratória que ele utiliza, né? Aquela questão de imposição dos termos que ele faz, das frases, perdão, que ele joga, é para causar essa divisão, né? Essa desunião. Então, em vez de ele fazer isso, provocar uma divisão no meio dos familiares, e fazer com que os cristãos vejam seus familiares que não são cristãos como inimigos, ele deveria apresentar o quê? Deveria aconselhar, já que ele está numa posição de pastor, né? Ele deveria aconselhar que
a orar pelos familiares e mostrar o amor de Cristo através dessas ações, né? Então, a abordagem do pastor Paulo Júnior aí pode ser contraproducente, criando conflitos e divisões em vez de promover a união e o amor familiar. A fé cristã deve ser um fator de união e não de separação. É crucial encontrar um equilíbrio entre reconhecer os desafios espirituais e manter a harmonia e o amor dentro da família. Então, em linhas gerais, o modo como ele apresentou esse termo ímpio, né, é quase que um sinônimo da palavra inimigo. Ah, eles são seu inimigo. E não é bem o significado do termo ímpio, como a gente viu aí, né? Então tem que ter cuidado, principalmente da forma impositiva que ele apresenta o discurso dele. Você vê a forma que ele impõe as frases, né? Então isso aí é perigoso. Um pastor que é um parâmetro aí, que diz qual denominação tem o evangelho ou não, não poderia cometer um erro tão é, bobo desse, né? Porque ele falou que a congregação não tem evangelho. Nossa, já pensou se a congregação pregasse uma pregação dessa, o que os críticos iriam falar? É engraçado que a gente não vê a mesma coisa do pastor Paulo Júnior, né? Que Deus abençoe a todos, né? Peço novamente que curtam o vídeo e compartilhem suas redes sociais. Até a próxima.